Vamos lá. Vamos retomar. Fala, pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito, de Legislação. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos, a partir desse bloco, dar continuidade do direito penal militar. Então, vamos lá. Nós terminamos o último artigo falando do descumprimento da missão, o artigo 196. Vamos só capulá-lo, vamos só contextualizar esse último artigo que nós trabalhamos. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Tá joia? Então, a primeira coisa que a gente fala, deixar de desempenhar. O que é deixar? É não fazer, né? O que, professor? O militar, né, que o elementar, né, a qualidade do militar, né, de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Ou seja, ele não desempenhou, ele não realizou aquilo que foi lhe determinado. Aqui no caso em tela, lembra que nós falamos lá quando a gente tratou um pouco de código de ética, e falamos, se há uma transgressão disciplinar, aquilo ali pode ser um crime? Pode, mas não necessariamente seja um crime. Agora, se tiver uma tipicidade criminal, no caso castrense militar, bem possível que aquilo ali vai aflorará, né, uma transgressão disciplinar. Aqui no caso em tela, ele deixou de desempenhar a missão. Aqui no caso, ele pode, dependendo da situação, né, da autoridade competente, for analisar, pode ser um descumprimento de ordem, por exemplo, né, o 14.3 lá do Código de Ética, que estabelece as transgressões disciplinares, né. Então, nem sempre uma transgressão é um crime, mas se um crime, o militar houver a punibilidade, o exaurimento da sua culpabilidade, bem provavelmente haverá uma residual, né, uma residual transgressional. Então, isso é bom, importante nós destacarmos, porque aqui, ao mesmo tempo, a gente está transversalizando o nosso conhecimento. Nós estamos trabalhando no Código Penal Militar, o direito penal militar, vamos trabalhar também, vamos transversalizar instruções de corregedoria 0102 e ainda o Código de Ética, a Lei 14.310, 2002, né, que trata, né, das questões disciplinares, principalmente. Então, aqui o crime deixou de desempenhar a missão. Aqui no caso em tela, a gente vê aquela questão da desídia, né, do 14.2. O que é desídia? Relato, tibieza, inércia, incúria, tibieza, ou seja, fazer com frouxidão, fazer mal feito. Você pergunta ao militar, qual é a sua missão? Ah, não sei, ou seja, ele não tem conhecimento de sua missão. Ele está na situação de desidiosa, né? Então, ele desconhece a missão. Aqui o verbo elementar do tipo criminoso é deixar de praticar, é deixar de desempenhar a missão. Então, aqui no caso, pode ser penado também de maneira residual por transgressão disciplinar 14.3, né? Descumprimento de ordem. Tá joia? Se é oficial ou agente, né? O oficial aí, lembrando que o oficial é o segundo tenente ao coronel, lembrando que o aspirantado não é oficial, é o praça especial, né? O oficial ou agente, aumento de pena de 1/3, ou seja, nós temos aí uma majoração da pena, no caso, se for oficial que deixou de cumprir a missão. Se o agente exercia a função de comando, a pena aumentada da metade, né? Também nós temos uma outra majoração. Modalidade culposa. Se essa abstenção é culposa, professor, o que significa abstenção? É deixar de fazer, né? É deixar de praticar. Então, se deixar de praticar de maneira culposa, ou seja, por fato de negligência, imperícia ou imprudência, a detenção de 3 meses a 1 ano. Então, aqui no caso, tem a situação de dolo, aquele que deixa de praticar por caráter intencional, e tem a situação também culposa, que ele faz a abstenção, ele deixa de praticar, né, de maneira culposa, negligência, imperícia ou imprudência. Embriaguez ao serviço, é interessante esse artigo, né? Nós temos aí a embriagar-se ou militar quando em serviço, ou seja, está no estrito cumprimento do dever legal, ele tá exercendo lá o policiamento ostensivo de manutenção da ordem, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, né? Então, nós temos aí 2 elementares. A situação primeiro elementar é o embriagar-se, né? Olha o verbo, né? Embriagar-se, né? Aquela situação lá da alcoolemia. A própria instrução de corregedoria deixa claro, né? Aquelas características de alcoolemia, fala dos conexos, andar cambaleante, olhos avermelhados, né? Caracterizam tanto o crime, tanto de maneira residual, né, uma transgressão disciplinar do artigo 13, inciso 6º, né? Ou seja, eu tenho uma situação criminal praticada por militar e, de maneira, consequentemente, por conseguinte, há que se ter a devida punibilidade administrativa e disciplinar. Então, quando o militar, ele embriaga-se em serviço, ou seja, ele está de serviço, ele está do prolabore, ou apresenta-se embriagado para prestar. O militar, o seu comandante, o seu chefe de grupamento está fazendo a chamada, ele se apresenta para o serviço com sinais de embriaguez, ele apresenta-se embriagado, né? Então, no caso em tela, além de ser crime, né, detenção de 6 meses a 2 anos,
tem também uma residual, uma transgressão, né? Nós vimos isso na aula de processo, que ele vai ser processado no meio do processo de uma sindicância, por exemplo, né? Vai se instaurar de maneira residual se ele apresentou lá por sinais de embriaguez, alcoólica ou sob efeito de substância entorpecente, estando em serviço fardado em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria lei. Então, nós temos esse caráter transgressional. Então, o caráter criminal, embriagar-se, né? Ou apresentar-se embriagado. Então, lembrando que aqui no caso é APF, auto de prisão em flagrante em delito, né? Aqui no caso, o oficial lavrar o auto de prisão em flagrante, remeteu os autos à justiça militar, no caso em tela. E aqui no caso em tela ele vai ser preso no aquartelamento. Lembrando que aqui o APF, gente, vai ser direcionado, né, o tratando de crime militar, ao comandante do militar, né, ao comandante do militar, o tenente-coronel, comandante militar, que vai tomar as providências de polícia judiciária militar, tá joia? Primeiro momento, imediatamente vai levar ao conhecimento do Poder Judiciário, né, a Justiça Castrense, a Justiça Militar, tá joia? Domínio em serviço, da mesma forma, nós temos um caráter próximo aí do crime, nós temos também a situação residual transgressional, né? Uma transgressão grave, né? Artigo 13, inciso 15, dormir ao serviço. Aqui, gente, vamos ler lá, então, um artigo. Dormir ao militar, quando em serviço, como oficial de quarto, ou de ronda, ou de situação equivalente, né? Ou não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou qualquer serviço de natureza semelhante. Ou seja, se estiver de serviço, ou seja, está no seu estrito cumprimento do seu dever legal, né? Você está exercendo o seu prolabore. Dormir em serviço é crime. Aqui, interessante que a própria a doutrina, nós temos uma doutrina ainda muito simples, né, acerca dessa explanação que seja o domínio de serviço, né? Logicamente, aqui presume-se, né, aquele dolo, aquele caráter intencional, né? O cara lá, ele tira o coturno, ele põe, né, tira a gandola e coloca ela como travesseiro, ou seja, ele deita o banco do carro oficial, da viatura policial, né? Ou seja, ele tem aquela intenção de praticá-lo. Agora, a própria instrução de conjunto de corredoria fala que aquele mero relapso de sono, por exemplo, está na sala de aula, aquele cochilo, né, a pessoa está em pé de vigia, de sentinela, daquele cochilo, aquilo, dependendo da situação, pode configurar, via de regra, somente uma transgressão disciplinar. Né? Então, no caso, há que se ter, né, o caso e as circunstâncias para verificar, né, se aquele é somente uma transgressão ou enquadra também no crime, conforme cada caso específico vai ter a sua particularidade, se é transgressão ou se enquadra também na tipicidade criminal. Tá joia? Vamos lá. Desacato superior, desacatar superior, ofendendo a dignidade, o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Então, aquela ideia de desacatar, a gente tratar com delicadeza, irreverência, menosprezar a autoridade. E aqui no caso em tela, gente, a punibilidade é maior que desacato a militar. Por quê? Aqui no caso, está quebrando a hierarquia e a disciplina. Então, a reclusão aqui, ó, até 4 anos, e se o fato não constitui crime mais grave. Então, aqui, a punibilidade, né, há um entendimento, no caso de ser mais grave, pelo fato de estar quebrando, né, a hierarquia e a disciplina. Olha lá, nós temos um agravamento da pena. A pena é agravada se o superior é oficial general ou comandante da unidade que pertence ao militar. Então, isso é importante para destacar. Gente, uma coisa importante aí, que eu vi, né, caindo nos exercícios, caindo, né, nas atividades, né, a questão lá do artigo 9º, né, gente, isso é importante demais, né, a questão do artigo 9º lá, no que tange, o artigo 9º, parágrafo 1º, né, no que tange aos crimes dolosos praticados por militar contra o civil, né, combinado com o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, né, a questão do julgamento ser na justiça do Tribunal do Júri, justiça comum, e a investigação ser pela autoridade de polícia judiciária militar, ou seja, inquérito policial militar, né? Então, isso é importante, nós sempre frisamos os artigos mais importantes que nós temos aí, chamados de crimes por extensão, que foi introduzido a partir da Lei 13.491 de 2017, que se o militar estiver trabalhando em serviço ou agindo em razão da função, não é mais crime comum, e sim crime militar. Se é crime militar,
A competência para fazer investigação é da autoridade Polícia Judiciária Militar, ou seja, o comandante da unidade, e o processamento também vai ser na Justiça Militar, exceto uma situação dos crimes dolosos praticados por militar contra civil, né? Nós temos aí o homicídio, o artigo 205 lá do Código Penal Militar. Esse homicídio, ele vai ao tribunal do júri, ele não vai à Justiça Castrense, exceto se for militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica. Nós temos aí o artigo 9º, parágrafo 2º, vai ser competência da Justiça Militar da União. Mas no caso de policiais militares e corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal está trabalhando, agindo em razão da função, é crime militar, vai ser investigado pela Justiça, pela Polícia Judiciária Militar, né, o comandante da unidade. Contudo, o processamento vai ser pelo Tribunal do Júri. Isso cai em todo concurso, isso cai em toda a prova. Bacana? Então, vamos lá, dando continuidade, só fazer uma contextualização desse artigo 9º, que cai muito na prova. Então, vamos lá, desacato militar. Artigo 299 do Código Penal Militar. Desacatar militar no exercício da função de natureza militar ou em razão dela. Então, aqui no caso, gente, nós temos dois crimes, o desacato superior e o desacato militar, né? Olha que diferença. Nós temos aqui, ó, desacato militar, a mesma coisa, situação de menosprezo, indelicadeza, irreverência. Eu tenho aqui a punibilidade de 6 meses a 2 anos. No entanto, quando eu tenho desacato superior, reclusão de até 4 anos. Por quê? Por que a pena de superior, desacato superior é maior? Porque aqui há uma quebra, é uma quebra da hierarquia e disciplina. Então, por isso, tem a punibilidade maior. Tá joia? Então, desacatar um militar na função, está trabalhando, ou agindo em razão dela. Professor, o que é agir em razão dela? Você está de férias de folga, né? O militar, ele te desacata, né? Então, no caso em tela, você está agindo em razão da função, né? O militar, ele é desacatado por estar agindo em razão da função. Então, é desacato militar do 299, tá joia? E também a detenção de 6 meses a 2 anos, e no caso, se o fato não constituiu outro crime, né? Tá joia? Desobediência, gente, tranquilo, né? Não precisa nem falar. Desobedecer, né? Desobedecer, de não cumprir a ordem da autoridade militar. Lembrando que no caso interno nós temos aquela diferença, né? Do 63 lá, se não me engano, né? A recusa da obediência, né? Quando você está de cara com a pessoa, você está ali na rede de rádio, você está direto com a pessoa não vou cumprir. Opa, isso não é desobediência. Isso é recusa de obediência. Aquela ideia da obediência, desobediência, você determina para que a pessoa cumpra e ela não, tudo bem, não vou cumprir. Chega lá, não cumpre, desobedeceu a ordem emanada. Agora, se a pessoa te deu a ordem para ela, cumpra certa missão, na ordem administrativa, a natureza militar, e vai. Não vou cumprir, ou seja, ela exauriu aquele ato diretamente com a pessoa, então ela se recusou, né? Aí vai no 63 lá do Código Penal Militar. Então, no caso, nós temos essa diferença, esse caráter paradoxal, dicotomial, diferenciando a questão da desobediência e questão da recusa de obediência. Tá joia? Vamos lá, vamos aos crimes agora contra a administração pública. Isso é interessante destacar, né? Isso cai muito em prova, né? A situação do peculato, a corrupção ativa, passiva, a prevaricação, a condescendência criminosa, isso é importante demais nós destacarmos, tá joia? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho isso aí. Peculato. Gente, o elementar do tipo criminoso é os verbos, então nós temos que entender bem o verbo para saber diferenciar para a prova. Apropriar e desviar. Gente, o que é apropriar? Eu desvio o ânimos da posse. Eu chamo ultidômenos, né? Eu inverto o ânimo da posse. A posse, por exemplo, de um bem é da administração. Eu falei, não, aí é da administração pública, da fazenda pública? É. Aí o que o cidadão militar faz? Não, peraí, agora esse pneu da viatura é meu, esse celular que é da fazenda pública vai ficar comigo, o computador que eu estou trabalhando no quartel agora ele é meu. Eu inverto o ânimos da posse, o uti dominus, ou seja, agora não é mais da administração pública, ele é meu, eu tenho uma posse dele. Opa, peraí, você está tendo a posse porque você está utilizando o bem da fazenda pública, não quer dizer que esse bem é seu, você está na posse dele, você tem a detenção desse bem, não quer dizer que ele é seu, você tem que entregar a fazenda pública assim que findar aquela sua atividade. Né? Vejamos. Então, olha lá, apropriar-se de dinheiro, valor qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção. Então, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel, olha o celular, público, bem da fazenda pública ou particular. Professor, me dá um exemplo bem particular. Aquele bem que está em posse da administração pública, por exemplo, nós temos viaturas aí,
que são ali, não são da fazenda, são ali terceirizadas. Nós temos um convênio, né? Nós temos ali, por exemplo, aquele depositário fiel, né? Às vezes a autoridade judiciária, por exemplo, lá um delegado, ele fica lá como depositário fiel daquele bem, ou seja, é um bem particular, né? Então pode acontecer. Então, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção. Olha aí, pessoal, que interessante. Em razão do cargo ou comissão, no caso em tela, a razão do seu cargo. Então, você apropria ali, né, daquele computador que está na sua posse em razão da sua função que você exerce, do seu cargo ou comissão, quando eu falo em comissão de livre nomeação e exoneração, cargos comissionados. Então, fica a sua posse. O que você faz? Aproprie como se fosse seu. Então, peculado. Ou o segundo verbo é o quê? Desviar em proveito próprio alheio. Professor, o que é desviar? Eu dar uma destinação diversa. A própria doutrina fala, eu destino aquela atividade ou aquele bem com outra função, outra que não é aquela principal. Para que você faça esse desvio, no caso em tela, tem que se ter a devida autorização, né? Tem que se ter a devida autorização. Professor, esse é um crime aqui, inclusive, próprio, né? A gente fala, né? Somente da qualidade de funcionário que é praticado, e no caso, essa qualidade ainda de militar, né? A qualidade militar e também ser de funcionário público. Lógico que tem exceção, né? Nós temos aí o artigo, aqui no caso do Código Penal, o artigo 30, mas também tem o artigo 53, questão que comunica-se, né? Subelementar do tipo, por exemplo, um cidadão comum, ele auxiliou, ele facilitou, né? Por exemplo, você apropriou ou desviou, e aquele cidadão comum, ele sabendo que você está apropriando e ele te auxilia, ele comete, né, o crime também, né? Nós temos aí o elementar do tipo, o elementar do crime se comunica. Então, nós temos aí concurso de pessoas, né? Mas aí só isso é um pouco mais de doutrina para a gente entender. O civil também, ele pode cometer, desde que ele ajude, né, ele facilite, né? Ele dê as condições para que, às vezes, o militar, ele se aproprie ou desvie do bem. Tá joia? Olha lá, então reclusão de 3 a 15 anos, gente. A pena aqui é muito alta, viu? Muito alta. A pena aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Então, a pena aumenta-se de 1/3, né? Então, se essa apropriação, ou seja, o útil dominus, eu inverter o ânus da posse, né? Ou desviar, ou seja, dar uma destinação diversa daquilo que é previsto por força de lei, o valor é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Então, o aumento de pena. Tá joia? Vamos lá. Então, nós temos ainda o peculato. Ó, aqui foi, duplicou. Vamos tirar esse duplicado aqui. Ó. Tirar isso aqui. Vamos lá. No caso em tela, olha lá. Nós temos aí o caso, o peculato furto, pessoal. O peculato furto, isso é interessante destacarmos. Ou também chamado de peculato impróprio, né? Aplica-se a mesma pena, embora não tenha posse ou detenção do dinheiro, ou seja, ali, ó, se não tem a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, por exemplo, você está lá, você não está com o celular, você não está com a viatura, você não está com o computador, você não está em posse desse bem. Aí o que você faz? Por isso que o próprio elementar do tipo fala, subtrair, né? Se a gente olhar lá no furto, no artigo 55, lá o que fala? Subtração de coisa bem imóvel alheia, sem utilização de violência ou ameaça. Então, subtrai, né? Ou seja, ele retira ali, né, aquele bem sem a devida autorização. Então, aplica-se a mesma pena quem? Embora não tenha posse, ou seja, não está na sua posse, não está fora na posse do militar, ou detenção, o dinheiro, valor ou bem, o que então, no caso militar, faz? Ele subtrai ou contribui para que seja subtraído. Aqui, olha que interessante. Os elementares do tipo criminoso aqui é subtrair, ou seja, ele mesmo pratica, ou ele contribui para que seja subtraído. O professor me dá um exemplo nesse caso, te dou. Né? Nós temos aí a repartição lá da Polícia Militar, as sessões, né, da administrativa do batalhão. O que o militar faz? Ele não subtrai aquele, por exemplo, aquele computador que está lá na outra sala. O que ele faz? Ele não tem a posse, né? Ele não subtrai. Ele viu outro computador na outra sala, que ele não tem a posse, ou ele subtrai, ele vai lá, né, na sala e subtrai, por exemplo, aquele celular que é do Estado, da Fazenda Pública, né? Ou o que ele faz? Ele contribui para que seja subtraído. Ele vai lá, deixa a porta aberta, ele pega a chave lá, deixa a porta aberta e fala com o companheiro dele, ó, um chegado dele, fala, ô companheiro, ô Igão, vou deixar a porta lá, a janela aberta, você entra lá, ó, não tem, nesse horário não tem ninguém vigiando, não, você vai entrar lá e vai subtrair aquele bem, ou seja, ele subtrai ele mesmo,
ou ele contribui para que seja subtraído, ou seja, ele dá essa facilidade para que seja subtraído aquele bem. Olha lá, em proveito próprio ou alheio, ou seja, de terceiro, valendo-se da facilidade que proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Então, peculato furto. Aqui no caso em tela, gente, qual que é a diferença do peculato e apropriação? Aqui ele não tem o ônibus da posse, ele não tem a posse de detenção. Ele vê lá, por exemplo, lá em outra repartição, aquele bem, o que ele faz? Ele subtrai ou facilita ou ele contribui para que seja subtraído. Ele não tem a posse. Quando tem a posse, é o apropriar, você vai lá apropria que é dele. Ele inverte o ônus da posse, né? Então é uma apropriação. Quando eu tenho o peculato furto, ele não tem a posse. Ele vê lá, por exemplo, lá, um bem na outra mesa, lá em outra repartição, o que ele faz? Ou ele subtrai, ou ele deixa a porta aberta e fala assim, ô irmão, à noite você vem aí que vai ter ninguém, não, você vai lá e entra e pega aquele bem, né? Então você responde o militar responde por peculato furto. Bacana? E logicamente aquela pessoa, ela vai responder o peculato doloso, né? Ele vai responder pelo peculato doloso, né? Ou o próprio furto, né? No caso, o peculato, no caso, você responder pelo peculato furto, a pessoa vai responder, sabendo do elementar do tipo, vai responder por peculato doloso, né? Aquela apropriação daquele bem, né? Ou vai responder pelo furto, né? Dependendo da situação. Se não souber, a pessoa entrou lá dentro do quartel, um cidadão entrou pelo quartel, não utilizando-se da facilidade que proporciona ser funcionário público. Aí vai responder só por furto. A professora militar ele pode responder por furto e não peculato. Furto pode. É o exemplo que eu citei agora. O militar, o que ele faz? Ele não utiliza da facilidade. O que ele faz? Ele vai lá, arromba a janela do quartel e subtrai aquele bem. Então, é peculato furto? Não, porque ele não está utilizando a sua propriedade militar. Ou seja, ele está agindo como qualquer outra pessoa. Então, ele vai responder pelo furto. Ele vai responder só pelo furto, crime contra o patrimônio, e não responde como crime contra a administração pública, o peculato furto. Bacana? Porque para ser peculato furto, diferente do furto, ele tem, no caso, utilizar-se da sua condição de funcionário ou militar. Então, essa diferença no elementar do tipo criminoso. Bacana? E o peculato culposo, professor, o que seja? O que é a culpa? Negligência, perícia e imprudência. O funcionário ou militar contribui culposamente para que o outro subtraia ou desvie o dinheiro, valor bem, ou dele se aproprie. Pena de detenção 3 meses a 1 ano. Professor, culposamente, peculato, o que o militar faz? Ele tem o dolo? Não. Mas ele tem a culpa? Sim. Por exemplo, ele deixa lá o computador lá no quartel, nas claras, ele não guarda e deixa a porta aberta, por exemplo, lá do quartelamento. O que acontece? Na segunda-feira, chega lá, o computador não está lá, ele foi furtado, ele foi levado. Então, o militar teve o dolo? Ele teve a intenção daquela prática criminosa? Não. Mas a ele faltou prudência. A ele foi negligente, ele deveria ter guardado bem, ele deveria ter trancado a porta, né? Ou seja, ele responde. Acontece muito aí, ó, a gente vê, às vezes, um agente da lei, ele vai passear com a esposa, vai passear com a família, está portando, por exemplo, um armamento, né? Armamento ou outro material bélico, e deixa, por exemplo, lá debaixo do banco da viatura, do carro particular, ou na moto, né? E aquele bem extraviado. Ou seja, ele teve intenção? Não, mas ele teve culpa, teve, ele foi imprudente. E sabemos muito bem, por força da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, Decreto Regulamentador, a Resolução 4085 de 2010, que trata de armas, o MADAM, Manual de Armamento, delimita que não se deve deixar guardar materiais bélicos, munições e armamento em local que não tenha a devida segurança, né? Armário, a própria instrução conjunta de cuidadoria fala isso, armário, locais que tenham facilidade de serem ali subtraídos, né? Então, inclusive, a arma deve-se andar consigo, carregar consigo, ou lá na intendência, são os locais corretos, por força de lei, por força de decreto e resolução interna, que devem ser colocados o devido armamento. Tá joia? Então, aqui no caso, vai responder por peculato furto. Professor, eu fiquei sabendo que uma situação dessa extingue a punibilidade. Tem, né? Vamos ver. Nessa situação do parágrafo anterior, somente do parágrafo anterior, tá joia? No caso do peculato culposo, somente o peculato culposo. Se houver reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, professor, o que é isso? Primeira coisa, o que é o parágrafo anterior? Só no peculato culposo. A reparação do dano, ou seja, houve ali a restituição à fazenda pública. Aquele bem que foi extraviado era da fazenda pública. Por exemplo, o militar estava com armamento ou ele estava com o computador lá no carro e o carro foi
extraviado, ele foi subtraído, ele foi furtado, por meio do arrombamento, foi furtado e levaram o carro. O que acontece? O que o militar faz? Ele lá repara o dano, ele repara ali, ó, vai fazer análise, né, do qual o valor daquele bem, vai fazer, inclusive, de análise pericial, o tempo daquele bem, né, a gente vai pegar o patrimônio, vai verificar o valor daquele bem, principalmente a sua depreciação com o tempo, para calcular qual que é o valor que o militar ele vai ressarcir. Então, se o militar ele reparar o dano, ele ressarcir a máquina pública, vai ser analisado por meio do laudo, principalmente lá, o laudo temporal, de quanto tempo aquele armamento, aquele equipamento tinha, para ter a sua depreciação do valor exato. Se precede a sentença irrecorrível. Professor, o que é isso? A sentença irrecorrível se precede, ou seja, é antes da sentença irrecorrível. O que é a sentença irrecorrível? Aquela que transita em julgado, aquela que não se cabe mais recurso, é aquela que faz coisa julgada, aquela que transita em julgada, aquela que já exaure a culpabilidade do militar. Aqui já exaure, já afasta, já mitiga a presunção de inocência. Né? Então, no caso aqui, não tem mais o direito do duplo grau de jurisdição. Então, a reparação do dano, se antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Professor, então o cara não vai preso, o militar não vai preso se ele reparar o dano antes da sentença condenatória transitar julgado? Então, extingue a punibilidade, ou seja, se ele pagar, né, aquele computador, aquele celular, aquele armamento que estava em sua posse, né, na situação de peculato culposo. Professor, se for modalidade doloso, é aquele que apropriou, desviou ou subtraiu. Não. Nesse caso, não tem extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade é somente na situação culposa. Olha aí, continuando. Além da situação da extinção, nós temos a situação da minoração, ou seja, da diminuição da pena. Em qual caso, professor? Se lhe é depois de quê? Da sentença irrecorrível, ou seja, transitou em julgado, exauriu a culpabilidade, a punibilidade do agente. Foi depois da sentença transitar julgado. Se é depois, reduz a pena pela metade. Então, isso é importante destacar, isso cai em toda a prova. Então, vamos lá. Peculado culposo. Reparou no dano que está em sua posse, você não teve dolo, você teve culpa, você foi prudente, deixou o computador lá em cima da sua casa lá, o celular, que é da Fazenda Pública, que você tem a posse, lá na sua sala, e entrou lá um cidadão, né, um ladrão, um cidadão infrator, e foi lá e furtou o seu computador, que é do Estado. Você foi prudente, deveria ter guardado. Levou, o que você tem que fazer? Vai extinguir, ou seja, você não vai ser punido se você pagar aquele computador antes do trânsito julgado, ou seja, chamado de sentença irrecorrível. Agora, se foi depois do trânsito julgado, vai reduzir a pena pela metade. Então, professor, se foi depois do trânsito julgado, o militar vai ser punido? Ele vai ser condenado? Vai. Mas a punibilidade dele vai ser reduzida a pena pela metade. Bacana? Lembrando que é só na modalidade de peculato culposo. Tá joia? Nós temos aí o 304, o peculato mediante aproveitamento de erro de outro. Professor, o que é isso? Olha lá. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outro. Aqui, na verdade, o que ele fez? Ele apropriou. Ele inverteu o ano da posse, mas no caso, gente, de dinheiro ou qualquer utilidade, no exercício do cargo, ou também com cargo de situações comissionadas, livre nomeação e exoneração, recebeu por erro de outro. Então, peraí, quem errou aqui? Não foi ele, foi o outro. O que ele fez? Ele recebeu e ficou caladinho. Vamos dar um exemplo? Vamos. O militar recebeu 2 pagamentos. Houve um erro lá do CAP, né, da DRH, e ele recebeu 2 vezes. Aí, o que ele fez? Não ficou quietinho. Ele ficou quietinho, não foi o erro meu, foi o erro do outro. O que você tem que fazer a partir do momento que você tomar conhecimento daquele erro? Devolver. Acionar, levar o conhecimento da autoridade competente, comandante. Dou ciência a vossa senhoria que houve, na verdade, um erro administrativo que vieram 2 pagamentos ao invés de vir um só. Né? Ou seja, houve um erro da sessão, né, de pagamento e você permaneceu inerte, né? Você agiu de má fé, porque aquele momento, gente, espera do servidor a honestidade, aquilo que é proba, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, a supremacia do interesse coletivo em detrimento do interesse particular. Então, espere do agente público a moralidade pública. Então, se você recebeu o pagamento 2 vezes e ficou caladinho, ficou na sua, responde o 304.
reclusão de 2 a 7 anos. Nós chamamos de peculato estelionato. Você permanece inerte, você não leva o conhecimento da autoridade competente. Então, isso é importante nós destacarmos isso para a prova. Tá joia? Concussão, gente, concussão, diferente da corrupção passiva. A corrupção passiva nós temos aí solicitar, receber, aceitar promessa. Solicitar, receber, aceitar promessa. Professor, solicitar, solicitar não tem no Código Penal Militar. O solicitar somente está lá no Código Penal Comum. Então, nós vamos trabalhar. Então, a corrupção passiva, gente, é algo mais sutil, é algo mais tranquilo, é algo menos vexatório, intimidatório. A concussão, não. A concussão, o elementar do tipo criminoso é exigência. Professor, o que é exigir? Exigir significa, para a doutrina, nós temos em vários doutrinadores, inclusive, eu trago um pouco da doutrina do direito penal comum, de Rogério Sanches, o nosso professor Rogério Greco, que é um dos maiores professores estudiosos do direito penal, inclusive é o secretário atual de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, ele que chefia as polícias penais, a polícia penal e o sistema socioeducativo. Exigir significa constranger, é algo mais constrangedor, mais intimidador, mais coercitivo. O militar, por exemplo, lá no Blitz, o que ele fala? Solicito, te exijo, para que você seja liberado da Blitz, R$500, R$1.000. É a mesma coisa que aquele funcionário lá, auditor fiscal da Receita, ele vai fiscalizar lá, por exemplo, lá uma loja, um departamento lá, uma empresa, e vai assim, vou te multar se você não depositar na nossa conta aí R$1 milhão, Aquele fiscal do IBAMA, ele fala, vou te multar se você não depositar R$50 mil na minha conta. Ou seja, existe ali uma forma intimidativa, o agente da lei, aquele funcionário, ele exige, ele trabalha de maneira intimidativa, ele exige para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Professor, é só dinheiro? Não, é qualquer tipo de vantagem. Exige, dá um exemplo de qualquer vantagem. Por exemplo, o cidadão, um funcionário militar, ele vai lá na casa de material de construção e fala assim, eu preciso aqui de brita e areia para que você entregue lá em casa amanhã. Tá, joia? Senão eu vou voltar aqui, nós vamos ter uma conversa mais séria. Ou seja, houve uma intimidação, uma coação, um caráter constrangimento, uma intimidação. Então, nesse caso, já se consuma o crime de concussão. E lembrando que esses crimes, gente, aqui a gente chama de mera conduta, nos crimes formais. Só o fato de exigir, o crime já está consumado. Olha aí, gente, só o fato de exigir, receber, aceitar promessa, lá nós vamos ver a corrupção, já configura o crime. Não precisa ali receber o material, aquela vantagem devida, porque ali nós chamamos de crime formal. Só o fato de exigir, o elementar do tipo criminal é exigência. Se recebeu ou não aquele caminhão de brita, aquele caminhão de areia, nós chamamos isso de mero exaurimento, ou também chamamos de efeito naturalístico. Então, aqui o elementar do tipo criminoso é a exigência para si ou para outro, direto ou indiretamente, às vezes, não trata, ele mesmo diretamente trata, às vezes, com outro funcionário, ainda que fora da função. Professor, o que é isso fora da função? O militar não está de serviço, mas o que ele faz? Ele vai lá, paisano, não está de serviço, vai lá paisano e fala com o cara, daqui a pouco eu estou de serviço, Ou seja, vou entrar de serviço, tem como levar aquele material, aquela brita para nós lá? Ou seja, você não está de serviço, você está, ainda que fora da sua função, ou antes de assumi-la. Ou seja, aqui da ideia, a doutrina fala, quando você fala assim, antes de assumi-la, ou assumir para o turno, ou, você tem o exemplo da fora da função, ou antes mesmo de tomar posse do cargo. A própria doutrina fala isso, traz essa bibilidade, essa ideia binômio, Tanto ou antes de assumir o serviço, ou seja, ou antes de tomar posse do cargo. O militar lá, ele está nas fases do concurso, ele passou nas fases, ele está dentro das vagas, fez todos os exames, e ele nem chegou a assumir o cargo. Ele nem chegou a assumir, ele está ali, ainda, por exemplo, ele está fazendo a matrícula. Depois da matrícula, ele vai ser incluído na atividade lá de polícia militar. Ele nem foi incluído, ou seja, ele nem assumiu a função, já está exercendo aquele tipo de coação que é a exigência.
E ainda fora da função, outro exemplo claro para a gente ficar entender, claro aí, o militar está de folga, o militar está de férias, ou seja, ele está fora da função, mas ele está o quê? Agindo em razão dela lá, mas em razão dela, né? Ou seja, ele está se colocando ele como servidor militar, mesmo estando de férias ou folga, né? No caráter da exigência de vantagem devida. Então configura a concussão, beleza, gente? Vamos lá, caminhando. Diferente da corrupção passiva, nós temos essa celeuma para diferenciarmos esse caráter legal, né? Lembrando que os verbos são os facilitadores para a prova. Professor, o que é mais fácil para eu entender para a prova? É eu diferenciar os verbos. Quando eu falo exigir, eu falo de concussão. Quando eu falo de receber e aceitar promessa, eu falo de corrupção passiva. A professora veio falar de solicitar. Olha, solicitar, nós não temos no Código Penal Militar, nós temos só no Código Penal Comum. Nós temos aí o solicitar somente no Código Penal Comum, e nós não temos isso, esse elementar do tipo criminoso no Código Penal Militar. Então vamos ver o que está previsto no Código Penal Militar. 308, receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, olha aí, receber, olha aí, a pessoa recebeu, olha, eu estou numa situação material agora, ó, eu tenho um crime material, recebeu, a pessoa recebeu, né, está em sua posse, né, então ela aí é o crime material, para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, é a mesma coisa ó, da corrupção, ó, ainda que é fora da função, o cara está de férias, o cara está de folga, ou antes de assumir, ou seja, ainda nem tomou posse, mesma coisa só sobre a corrupção, mas ele está agindo em razão dela, ele não tomou posse, mas ele já está agindo como se fosse policial militar, ele não está de serviço, ele está de folga, mas ele está agindo em razão dela, né? Ou aceitar a promessa, aí é um crime formal, ele só aceitou a promessa. Ele está fazendo uma fiscalização e o cidadão fala assim, aqui, ó, amanhã você passa aqui, que você, com o seu material, a sua brita, a sua areia já está preparada. Ele fala assim, ó, vou permanecer aqui, vou fazer o policiamento, hoje eu vou fazer o policiamento aqui, na garantia da sua segurança, e o cidadão fala, ó, pode passar aqui, que a sua brita já está reservada. O que é esse caso, o caso em tela aqui? Você recebeu o material? Não. Se você aceitou, o militar, ele só aceitou a promessa. Isso configura o crime, professor, isso consuma o crime, configura e já se consuma o crime. O aceitar a promessa, pessoal, já se consuma o crime, porque aqui no caso, o crime consumou é um crime formal. Quando ele aceita, ele recebe aquela promessa, por exemplo, aquele cheque, aquele dinheiro ou aquele outro bem, né? Pode ser qualquer tipo de vantagem devida, que não é só dinheiro ou qualquer outro bem, né? Quando ele recebe, a gente chama de efeito naturalístico ou um mero exaurimento naturalístico. Então, o aceitar a promessa já configura o crime, já se consuma. Então, a diferença professor, qual que é a diferença da corrupção passiva e da concussão? A concussão é o quê, pessoal? Vamos voltar aqui, ó, é a exigência. É a exigência. Vamos lembrar do verbo, hein? E quando eu falo de corrupção passiva, é receber e aceitar a promessa. Professor, nós não temos a solicitar, não. Solicitar é só no Código Penal Comum. Tá joia? Vamos dar prosseguimento. Aumento de pena. Nós temos aqui, gente, a corrupção passiva qualificada. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se acréscimo aqui. A doutrina fala isso aí, ó. Nós temos que saber um pouco de doutrina. Nós temos aqui de corrupção passiva qualificada. Olha aí, ó. A nossa doutrina, ela é clara. Ela é clara nesse aspecto. Porque aqui, ó, eu tenho uma qualificadora. Eu tenho uma qualificadora. Olha aí, ó. Vejamos. Vamos lá. Vamos dar esse prosseguimento, esse estudo aí, ó. Olha lá. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente ele retarda ou deixa de praticar o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, aqui no caso, gente, nós temos a corrupção passiva qualificada. O que é essa qualificação, gente? É quando o cara, ele, por exemplo, ele está lá no serviço, o que ele faz? Ou ele recebe, ou ele aceita aquela promessa, ele aceita aquela promessa, se ele, por exemplo, liberar uma blitz, ou deixar de fiscalizar alguma atividade ambiental, ou de trânsito, ele recebe aquela promessa de o que ele faz? Ele fala, ó, ele aceitou, a pessoa prometeu. Aí o que ele faz? Ele recebeu aquela promessa.
Quando ele recebe aquela promessa, o que ele faz? Ele já se consuma um ato. Ele deixa de praticar, ele retarda. O que retardar? É fazer de maneira mais lenta, de fazer ali mais retardada, mais lenta. Ou ele deixa de praticar. O ato de ofício, por exemplo, ele deveria ter multado ali o carro. Ele deveria ter tomado aquelas providências. Ele não tomou porque ele recebeu aquele material. Então, quando no fato dele já consumar, ele aceitar aquela promessa e liberar, por exemplo, ele não tomar as providências, ele ficar ali guarnecendo aquele local lá, e deixar principalmente, gente, de tomar as providências, ou seja, aqui é um ato mais comissivo, né? Ou tem também a situação omissiva quando ele retarda, ele deixa de praticar. Por exemplo, quando ele está numa blitz, ele deixa de multar a pessoa lá, por ele estar recebendo, aceitando promessa, no caso, não tem a solicitação, né? Ele aceita aquela promessa, aquela vantagem devida, e ele deixa a pessoa ir embora, não pode ir embora, né? Ele deixa ele embora. Diante daquela situação que ele recebeu aquela promessa, ele libera, ele tem essa qualificadora, nós chamamos de corrupção passiva qualificada. Então, essa é a ideia. Quando você recebe ou aceita a promessa lá, já se consuma o crime de corrupção passiva. E, diante disso, o que você faz? Você deixa de tomar providência. Se você recebeu ou aceitou promessa, aí, o que você faz? Você deixa de tomar providência, né? Ou você retarda, em vez de tomar providência, hoje você vai, não vou tomar essa providência, daqui 1 mês, 2 meses, você retarda aquela providência, né? E deixa de praticar aquela providência, então nós chamamos de corrupção passiva qualificada. Então, nós temos, daqui a pouco nós vamos ver, a corrupção passiva privilegiada, quando a gente cede a pedido de outro, e a corrupção passiva qualificada e a corrupção passiva. A corrupção passiva caput é aquela que quando recebe ou aceita a promessa de vantagem devida em relacionada ao cargo. Quando você recebe aquela promessa e deixa de tomar providência, ou seja, libera o cara, né, na blitz, você retarda ou deixa de praticar o ato de ofício, corrupção passiva qualificada. Nós vamos ver que tem que tomar muito cuidado da prevaricação, porque a prevaricação é retardar, deixar de praticar de ofício e ter esse sentimento pessoal. Eu chamo isso, a doutrina do Welber Chaves, professor, de crime do coração. Amigo inimigo, aquele que você tem amizade e inimizade, ou um certo ódio ou amor àquela pessoa. A prevaricação, nós chamamos de crime do coração. Você retarda desde praticar o ódio ofício com interesse e sentimento pessoal. Vamos dar um exemplo? Eu já estou antecipando a matéria, só para não confundir. Você está numa blitz, né, o militar está numa blitz, o que ele fala? Vê aquela ex-namorada dele, assim, não, eu gosto de mais que a mulher. Chega lá, o documento dele está todo atrasado, está sem CNH, o que você faz? Não pode liberar. Ou seja, se liberou por questões do coração, sentimento, amor, ódio, amizade, inimizade. É o crime do coração, nós chamamos de prevaricação. É retardar, deixar de praticar de ofício com interesse e sentimento pessoal. Interesse, sentimento pessoal. É o crime do coração. Aqui o agente da lei, ele não está retardando, deixando de praticar o ato de ofício por interesse e sentimento pessoal. Ele está retardando, deixando o ato de ofício porque ele recebeu ou ele aceitou promessa. Então, eu tenho a corrupção passiva qualificada. Agora, nós vamos ver a corrupção passiva privilegiada. É quando o agente, ele deixa de praticar, é a mesma situação, gente, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício ou dever funcional, mas aqui, gente, qual que é a diferença? Quando ele cede a pedido de outrem. Aquele cidadão está na blitz lá e liga para um cara lá que te conhece, aí ele te passa o telefone, ó, fala com o meu chegado aqui, ó, tá querendo falar com você, te conhece e tal. Aí o cara fala com você, ô, eu sou fulano de tal, beleza, bicho, beleza, tranquilo. Aqui tem um amigo meu, tá na blitz, aí você parou o carro dele, e o carro dele tá fumaçado, tá sem documento, sem CRLV, ele tá sem CNH, hora 15 aí. E aí, o que você vai fazer? Aí você fala, não, beleza, vou liberar porque você tá me pedindo. O que você tá fazendo? Você está cometendo uma corrupção passiva privilegiada. Você está deixando de praticar um de ofício, cedendo a pedido ou influência de outro, né? Aquele outro militar, aquela outra pessoa que está te ligando vai responder por outro crime, às vezes tráfico de influências, ou dependendo da situação, outra tipicidade criminal. No caso em tela, você vai responder, né, o agente militar por corrupção passiva privilegiada. Então, nós temos 3 situações de deixar de praticar e retardar o ato de ofício. Se eu retardo, deixo de praticar o de ofício por interesse e sentimento pessoal, é o crime do coração, prevaricação, nós vamos ver. Se eu retardo, deixo de praticar o de ofício, olha lá, recebendo a vantagem devida, olha lá, em consequência da vantagem ou promessa, né, recebida, eu tenho a corrupção passiva qualificada. Agora, se o militar, ele deixa de praticar o ato de ofício, ele retarda e deixa de praticar o ato de ofício, cedendo a pedido de outro, nós temos a corrupção passiva privilegiada. Então, nós temos 3 situações de deixar de praticar e retardar o ato de ofício. 3 situações, de novo. Interesse e sentimento pessoal, prevaricação. Cedendo a pedido de outro, privilegiada.
receber a vantagem devida, qualificada. Então, quando você retarda, deixa de praticar o ato de ofício, recebendo a vantagem devida, qualificada. Se eu retardo, deixo de praticar o ato de ofício, cedendo a pedido do outro, tem a corrupção passiva privilegiada. Eu retardo, deixo de praticar o ato de ofício, por interesse, sentimento pessoal, é o chamado crime do coração. Eu tenho a prevaricação. Então, nós temos, gente, essa situação sempre cai em prova. Sempre cai em prova, tá joia? Deixa eu ir lá na prevaricação, a gente volta na corrupção ativa, justamente para dar essa ideia do nosso conhecimento, tá joia? Vamos lá, deixa eu ir lá na prevaricação, aí fica mais fácil a gente trabalhar de maneira conjunta, quer ver? Eu faço isso muito lá. Vamos na prevaricação. Fica mais fácil a gente entender trabalhando esses conceitos juntamente, tá joia? Então vamos lá. Prevaricação. Retardar, deixar de praticar de ofício, interesse indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra expressa previsão e lei. Olha aí, gente, mas aí nós temos chamado agora o crime do coração. O crime do coração. Aonde está isso, professor? Está aqui, ó. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nós chamamos isso de crime do coração. Vamos ter que colocar aqui para lembrar, né? Olha aí, ó. É o crime do coração. Crime do coração. Aí vamos citar o exemplo: amor, ódio, amizade ou inimizade. Aqui é o crime do coração. Deixei de praticar o ato de ofício ter esse sentimento pessoal. É o crime do coração. Retardei e deixei de praticar um ato de ofício por interesse, cedendo a pedido de outro. Nós temos a corrupção passiva privilegiada. Retardou, deixou de praticar o ato de ofício, recebendo vantagem indevida. Recebendo vantagem indevida, nós temos a corrupção passiva privilegiada. Então, olha lá. Retardar, deixar de praticar um de ofício indevidamente ou praticá-lo contra expressa disposição em lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal, crime do coração, nós temos a prevaricação. Outro exemplo, um fiscal lá, o auditor do Ministério do Trabalho e Emprego, vai lá numa fazenda fiscalizar trabalho de escravo e chega lá, o dono da fazenda é quem? É a namorada dele, é a antiga namorada, é um amigo particular dele que faz assa carne todos os dias. E aí? O que ele está fazendo? Ele vai e deixa de tomar providência, ele deixa de prender os criminosos, ele deixa de autuar, fazer a lavratura do termo, porque, no caso, em tela, ele está agindo pelo coração, por interesse e sentimento pessoal. Então, ele está cometendo um crime de prevaricação. Quando eu tenho interesse e sentimento pessoal, é prevaricação. Quando eu cedo a pedido de outro, corrupção passiva e privilegiada. Quando eu retardo, deixo de praticar o de ofício, recebendo vantagem devida, corrupção passiva qualificada. Bacana? Sem estresse? Importante nós destacarmos aí. Gente, quem tiver dúvida, vai escrevendo aí, que aí, 10 minutinhos antes, nós vamos aí abrir para dúvidas, para esclarecer qualquer celeuma que estejamos no coração. Tá joia? Então vamos lá, corrupção ativa. Nós temos aí o dar, oferecer ou aceitar promessa. Dar, dar mesmo, né? Daquele bem, aquela transferência do bem. Oferecer, a pessoa está oferecendo, né? Ou prometendo. Aqui, gente, a pessoa deu. Ela deu aquele. Olha lá, o que ela deu ali? O dinheiro ou vantagem devida? Ela, lembrando, então pode ser qualquer bem. Por exemplo, pode ser um material de construção, professor? Pode, porque não é só dinheiro, é qualquer tipo de vantagem indevida, qualquer tipo de vantagem. Ele também não precisa ser uma vantagem econômica, qualquer tipo de bem, né? A doutrina fala, qualquer tipo de vantagem. Então, dá. A pessoa deu, aí nós chamamos de crime material, que ela já entregou, ela deu aquele bem, né? Ofereceu ou prometeu. Aí nós temos o crime formal. Nós temos o crime formal, oferecer. Quando a pessoa, só o fato dela oferecer, ela já comete o crime? Já, né? Só o fato dela prometer, né? Aquela vantagem devida, ela já configura o crime? Já configura o crime, né? Aqui nós temos o mero exaurimento, nós temos o crime formal. O fato de oferecer e prometer é crime formal. O dar já é o crime material, ele já recebe, né? A pessoa, na verdade, ele dá aquele bem e o outro recebe. Quando ele recebe, é o crime material. Quando eu ofereço e prometo, é um crime formal. E quando a pessoa chega a receber, é um mero exaurimento. Nós chamamos de efeito naturalístico. Então, dar, oferecer, prometer dinheiro ou vantagem devida para a prática. Para a prática, omissão
ou retardamento de um ato funcional, né? Então, no caso, entenda lá, o cidadão, né, no caso militar, né, nós estamos aqui na situação dos crimes militares, o militar ele oferece ou ele promete ali qualquer tipo de vantagem para que, no caso em tela lá, seja lá a prática ou uma omissão, caráter de omissão, né, a prática, o caráter comissivo pelo ato de fazer, ou o caráter de omissão, ou um retardamento de um ato que lhe cabe por meio do ato funcional, né? Retardamento, ou seja, fazer de maneira lenta, né? Configura o crime da corrupção ativa. Lembrando, gente, que no Código Penal não tem dar, né? Lá no Código Penal é só oferecer ou prometer. Bacana? Show de bola. Aumento de pena. Nós temos aí aumento de pena, né? A corrupção ativa, aqui coloquei passiva, né? Corrupção ativa qualificada, né? Ativa qualificada. Olha lá. A pena aumentada de 1/3, em razão da vantagem, ela dádiva ou promessa, é retardado, tá vendo lá? Ou omitido o ato, ou praticado, ou o ato, né? O ato, ou praticado com infração do dever funcional. Então, aqui, da mesma situação da corrupção passiva, vai ter um aumento de pena, corrupção ativa qualificada. Quando a pessoa, ela dá, oferece ou promete, e, de fato, né, deixa de praticar aquele ato, né? Ou ele faz, ou ele pratica, ou ele retarda, né? Ou ele retarda, ou deixa de praticar, né? Então, no caso em tela, aqui nós temos a qualificação. Quando ele já pratica aquele ato, já nós temos uma qualificadora de aumento de 1/3. Então, na mesma situação da corrupção passiva qualificada. Bacana? Falsificação de documento. Olha aí, pessoal, ó. Olha o verbo. Vamos no verbo aqui, vamos trabalhar no verbo. Falsificar. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Então, aqui no caso inteiro, a gente vai falsificar, né? Ou seja, vai tornar aquele documento inidôneo, né? Aquele documento falso, né? Vai falsificar tanto documento público, ou também pode ser um documento particular, ou alterar um documento verdadeiro. Mas no caso, se ele alterar o documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, né? Porque aqui no caso interno, nós iremos ver na falsidade ideológica. Se ele alterar qualquer tipo de documento verdadeiro, é falsidade ideológica. Aqui no caso em tela, nós temos um tipo mais específico. Lembrando, se eu tenho um tipo mais específico, eu afasto o tipo geral, né? É o princípio da especialidade. É a mesma coisa quando eu falo de abuso de autoridade e invasão de domicílio. Se eu tenho um artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio, professor, o policial militar, ele comete invasão de domicílio? Não, né? Quem comete invasão de domicílio é o cidadão comum, que entra na casa sem autorização, entra e permanece sem autorização de maneira astuciosa ou clandestina, né? Então, ele comete o crime de abuso de invasão de domicílio. Nós, agentes da lei, agentes de aplicação da lei no estrito cumprimento do dever legal ou agindo em razão da função, nós cometemos o quê? Artigo 22, né, da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, a lei de abuso de autoridade. Então, a mesma coisa aqui. Se eu tenho um princípio geral e um princípio específico, né, aquilo vai prevalecer o específico. Então, nós não cometemos invasão de domicílio, nós cometemos abuso de autoridade. Então, por quê? O princípio da especialidade afasta, mitiga o aspecto geral, né, o aspecto erga omnes, genérico, abstrato. Da mesma forma que falsificação do documento. Se eu tenho aqui documento público particular, se há alteração de documento verdadeiro, mas desde que o fato atente contra a administração do serviço militar, eu tenho a falsificação de documento. Agora, se eu tenho ali somente a falsidade, a ideia, né, de alterar um documento público verdadeiro, por exemplo, sem, né, essa ideia de administração ou serviço militar, nós temos diante da falsidade ideológica. Nós vamos ver daqui a pouco. Pena. Sendo documento público, ela reclusão de 2 a 6 anos. Sendo documento particular, reclusão de até 5 anos. Bacana? Agravamento da pena. A pena é gravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. Então, nós temos aí esse aumento de pena. Olha aí, diante agora da falsidade ideológica, né? Omitir, ou seja, né, não constar, na verdade, né, essa omissão, em documento público ou particular, declaração que deve constar, ou nele inserir, né? Primeira coisa, o elementar do tipo criminoso, omitir, ou seja, deixou de praticar. Ou inserir, ou fazer inserir, né? Ou seja, inseriu, ou contribuir para que seja inserido, declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita. Ou seja, colocar informações totalmente inverídicas, né? Com o fim, qual que é a finalidade aqui? Qual que é a teleologia? Prejudicar direito, criar, às vezes, uma obrigação,
ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, desde que o fato atente lá contra a administração ou serviço militar. Então, a gente, aqui o princípio da especialidade. Então, eu tenho aqui um documento verdadeiro, a gente traz aquela ideia da falsidade ideológica, né? Que é a omissão ou a inserção de declaração falsa ou daquilo que deveria ser escrito. E, logicamente, tem aquela finalidade, tem aquela finalística, prejudicar direito, cria a obrigação de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Bacana? Então, nós temos aí essa ideia semelhantes lá no Código Penal Comum. Até citei um exemplo aí, mas vamos seguir o barco. Uso de documento falso. Aqui, gente, não é falsificar. Aqui, no caso, o que o militar faz? Ele faz o uso de documentos falsificados ou alterados por outro, a que se refere os artigos anteriores. Então, na verdade, aquele lá teve a falsificação do documento público e teve a falsidade ideológica, o que o militar faz? Ele não falsifica, né? Ele não omite. Aqui ele faz o uso, né? Aqui ele utiliza aquele documento falso. Então, olha lá, apenas a combinação, a falsidade ou a alteração. Bacana? Então, é importante destacarmos isso aí. Supressão de documento. Gente, isso aqui 316. Isso aqui vocês vão cansar de ver isso aonde? No mapa, né? O mapa trata muito o 316. O que é esse 316, pessoal? Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro de que ele que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Reclusão de 2 a 6 anos, se o documento é público, reclusão de 5 anos, se o documento é particular. Olha a pena que o militar pode tomar, gente, de 2 a 6 anos. Professor, me dá um exemplo aqui disso aqui. Claro, aqui aquilo que a gente mexe todos os dias. Você é o encarregado de uma sindicância. Primeiro ato lá da sindicância, quando você recebe, depois da autuação, da portaria e tal, o que você faz? Primeiro ato das providências de instrução, nós chamamos de libelo acusatório. O que você faz? Você notifica o militar para que ele apresente a sua defesa prévia. E quando você entrega a defesa prévia, você também entrega toda a documentação para que ele tome conhecimento. Agora, professor, é isso mesmo? Nós vamos entregar a documentação, tem essa previsibilidade? Tem, né? Entrega toda a documentação para ele. Aí, lá quando ele é notificado no libelo acusatório, lá embaixo, no rodapé está escrito lá, ó, 316. E no próprio texto também do libelo acusatório, está escrito, ó, se você, militar, destruir, suprimir, ocultar, o que é destruir, né? Tacar fogo, jogar fora, suprimir, o que ele faz? Ele tira aquele ponto lá importante, né? O ocultar, ou seja, ele torna ilegível, né? Por exemplo, lá, aquela informação. Quando ele suprime, por exemplo, nós temos aí vários documentos produzidos. O militar vai lá e suprime, o que ele faz? Ele tira aquela página principal, aquele laudo pericial, micrestreamento balístico, ácido desribonucleico, DNA, o material genético, que laudo lá da perícia, que não tem mais como fazer, às vezes não tem como, né? Vai demorar, ou não tem como reconstruir aquelas provas. Ou seja, ele vai, a única material lá na polícia, às vezes, investigativa, não tem outro documento, aquele é único, né? Aquele ali é personalíssimo, só existe aquele. O que o militar faz? Ele tira aquele documento que vai exaurir a sua culpabilidade administrativa, por exemplo. Então, ele suprime aquele documento em benefício próprio ou de outro, ou em prejuízo o quê? Alheio, ou seja, prejuízo de outra pessoa. Documento o quê? Verdadeiro, de que ele não podia dispor, ele não poderia fazer aquilo, desde que o fato atente contra a administração pública ou serviço militar. Então, no caso, gente, quando o militar ele recebe, igual também no PCD, no processo de comunicação disciplinar, ele vai ter essa advertência. Gente, todos os documentos que nós fazemos, né, diante de um processo, ele vai receber essa notificação. O militar ele vai ser advertido, ó, eu estou te entregando os autos do processo disciplinar, do PCD, da sindicância, do PAD, né, o processo disciplinar vai entregar ao militar. Mas se ele destruir, suprimir, ocultar, vai responder criminalmente. E a pena aqui, gente, olha lá, de 2 a 6 anos, se o documento é público, né? Via de regra, o documento é público, né? Então,
Isso aí, ó, sempre a gente vai estar trabalhando lá no mapa, né? No mapa. Uso de documento pessoal alheio. Olha aí, interessante, hein? Usar como próprio documento de identidade alheia ou de qualquer licença ou privilégio em favor de outro, ou ceder a outro documento próprio da mesma natureza para que dele se utilize, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Então, cuidado, gente. Primeira coisa que a gente está fazendo, utilizando documento que não é seu. Ou você está cedendo o seu documento para que o outro utilize, né? Configura o crime. Use documento pessoal alheio. Detenção de 6 meses se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir-se, né? É você, né? Ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade para obter vantagem próprio ou alheio ou para causar dano a outro. Aqui, gente, se você se atribui, né? Aquele que a gente tem, fala, né? Falsa identidade. Você se identificou falsamente. Primeiro, perante a administração ou terceiro, para obter vantagem próprio ou alheio ou para causar dano. Então, é aquela falsa identidade, né? A falsa identificação, né? Identidade daquilo que você na verdade, né? Aqui no caso, em tela, tá joia? Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato constituir crime mais grave, né? Então, tem semelhantes ao Código Penal Comum e a contravenções penais. Prevaricação, nós vimos, né? Só relembrar, retardar, deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição em lei, ela para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Lembrando, retardar, ou seja, fazer de maneira lenta, deixa de praticar, ou seja, não fazer o crime omissivo, né? Indevidamente, um ato de ofício, ou seja, aquele que lhe cabe fazer, ou praticá-lo contra expressa disposição, ou seja, contrário à lei, daquele que expressa o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, você fazer, o que você faz? Você não deixa, você não faz. Mas você não faz por quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nós chamamos isso de crime do coração. Lembrando, se eu retardo, deixe de praticar de ofício, cedendo a pedido de outrem, eu tenho a corrupção passiva privilegiada. Se eu retardo, deixe de praticar de ofício, recebendo vantagem devida, eu tenho a corrupção passiva qualificada. Se eu retardo, deixe de praticar o de ofício, por interesse e sentimento pessoal, eu tenho a prevaricação. Então, tem que tomar cuidado, gente, desses 3 pontos. A prevaricação, a corrupção passiva, a privilegiada, quando você cede a pedido de outro, né, deixando de praticar ou cedendo ao de ofício, ou a corrupção passiva qualificada, quando você retarda, deixa de praticar o de ofício, recebendo a vantagem devida. Então, importante destacar esses 3 pontos. Tá joia? Quando a incidência criminosa, deixar de responsabilizar o subordinado que comete infração do exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o conhecimento à autoridade competente. Gente, deixar de responsabilizar o subordinado. Aqui no caso interno, nós temos que ter a situação da precedência hierárquica. Se eu tenho 2 militares, um é mais antigo que o outro, ou superior hierárquico, né, dentro lá do artigo 11 e 12 do EMENG, eu tenho a precedência hierárquica, ela vai ser regulada pelo posto de graduação e pela antiguidade. Tem 2 militares, um é mais antigo que o outro. Gente, existe par, que muitas vezes eu ouvi falar, né? Muitas vezes aí, vocês aí com a tempo de polícia, eu ouvi falar, existe par. Não existe par, não, gente. Né? Não sei porque, né? Nós temos uma subcultura que fala que existe par. Não existe par, não. Existe superior subordinado. Né? Se tem, por exemplo, 2 militares da sua turma, 2 militares de uma turma de sargento, né? Sempre um vai ser mais antigo que o outro. Então, não existe a situação de par. Existe uma situação de superior e subordinado. Porque um sempre vai ter precedência em relação ao outro. A professor, 2 militares se formaram na mesma turma. Quem é mais antigo do que o outro? Aquela nota do curso, né? Ou seja, formou de maneira coletiva, o EMEI que traz isso, né? Ou seja, vai ser a nota do curso. Então, sempre vai ter um militar mais antigo que o outro. Não tem a situação de par, não, né? Isso aí é uma expressão que a gente utiliza, mas na verdade ela não existe. Bacana? Então, aqui no caso de tela, se deixou de responsabilizar o que? O seu subordinado, aquele que você tem precedência hierárquica em relação a ele, né? Olha lá, que comete infração no exercício do cargo, ou seja, qualquer tipo de infração que ele cometeu, você deixou de responsabilizá-lo. Ou, se você não é o competente para responsabilizá-lo, o que você deveria ter feito? Levado o conhecimento da autoridade competente. Professor, qual que é o meio que eu posso levar? Quaisquer meios. Você pode entrar em contato direto, telefone, ver com o seu comandante, ou você pode fazer por meio do processo eletrônico, né? Faz um PA lá, dando ciência da situação, né? Então, qualquer forma. Se o fato foi praticado lá por indulgência, detenção de 6 meses, se por negligência, detenção de até 3 meses. Então, a indulgência, o que é indulgência mesmo? Deixar, né, por amizade, por medo, ou seja, por situações lá
que você quer, não quer levá-lo a que seja punido, né? Você vai indulgente, você passa a mão na cabeça do militar para que ele não seja punido, né? Você foi indulgente, né? Você foi ali, às vezes, conivente, ele deixou que o fato acontecesse, né? Para gerar, por exemplo, deixar de gerar uma inimizade do militar, que vocês têm certa amizade, e vai, né? Então, esse é o caráter da indulgência. Muita informação, né, gente? Muita informação. Vamos lá, vamos continuar. Violação do dever, violação de sigilo funcional. Essa tipicidade aqui de grande relevância também. Revelar fato que tem a ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação em prejuízo da administração militar. Gente, revelar fato que tem ciência em razão do cargo ou função que devia permanecer em segredo. Você está ali na atividade do P2, serviço de inteligência, ou você trabalha com documentos sigilosos. Aí o que você faz? Você pega aquele documento que ainda não foi publicado no IBGPM, ou no Diário Oficial do Estado, da União, do município, né, no nosso caso, do Estado, e tira uma foto lá pelo WhatsApp e espalha aqui na rede social. Ou seja, aquele documento ele já é público? Não. Ele já é oficial? Não. Ainda a autoridade já assinou? Não. O que você faz? Você vai lá, o militar, ele vai lá e divulga aquele material que ainda não foi assinado, aquele não se tornou público. Se ele não se tornou público, ainda tem a situação de sigilo funcional. Ou você revelou, ou você facilitou a revelação em prejuízo da administração. O que você facilita? Você deixa lá, por exemplo, seu computador aberto, se você dá condições para que outra pessoa vai lá e tira aquela foto. Você facilitou aquela revelação. Ou seja, você deu condições para que outrem tomasse aquelas providências, né, de acessar aquela informação. Então, violação de sigilo funcional, detenção de 6 meses, 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave, né? Importante nós destacarmos. Bacana? Pessoal, terminamos então a parte dos crimes, né? Vamos dar uma paradinha, beber uma água, tirar as dúvidas do pessoal, para a gente voltar fazendo a bateria de exercício. É uma das melhores formas de você aprender, de você ter o conhecimento para a sua prova. Tá joia? Um grande abraço e até mais.